Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos amigos do Apostolado, Glórias de Maria, vamos dar sequência ao nosso catecismo. Próxima pergunta. Por que o Papa Paulo VI promulgou um novo missal em 1969? Resposta: porque é impossível que uma falsa religião possua um culto verdadeiro. Os cabalistas bem sabiam que era necessário eliminar da missa católica todos os elementos que a faziam verdadeiramente um ato religioso agradável a Deus. Pergunta: e quais eram esses elementos? Resposta: sacrifício, expiação, satisfação, propiciação e perdão. Pergunta: o missal de Paulo VI foi feito para aproximar católicos e protestantes? Resposta: Lutero odiava a missa justamente por ser ela um ato sacrificial. Da mesma forma, Paulo VI. Mas esse ódio é mais antigo do que o protestantismo. Na verdade, a ceia protestante, que foi o elemento de aproximação entre o missal de Paulo VI e os ritos protestantes, é a mesma ceia judaica instituída pelo Carral durante o exílio da Babilônia. Pergunta: pode explicá-lo melhor? Resposta: quando o reino de Judá caiu sob o domínio dos caldeus, o templo de Salomão foi destruído, privando os judeus de sua religião, que se reduziu assim a uma resistência ao paganismo babilônico durante o tempo de cativeiro. Sem ato sacrificial, os judeus se limitaram a viver de acordo com as leis de Moisés e, por essa razão, os escribas e doutores da lei exerciam maior autoridade do que os sacerdotes consagrados a Deus. Nesse período surgiram as sinagogas ou casas de oração, cuja função era proclamar a lei em assembleia e preservar a fé até que o exílio chegasse ao fim. Após esse período, ocorreu a renovação da aliança do povo judeu com Deus, feita por Esdras, ao retornar do cativeiro da Babilônia. Este teria sido o modelo de cerimônia do Carral ou Assembleia Judeu na sinagoga. Primeira parte, uma proclamação da palavra de Deus. Segunda parte, o povo ouvia a palavra. Terceira parte, ocorria a aceitação da palavra pelo povo. E a quarta parte, uma ceia na qual se dividia o pão e se davam graças a Deus. Não havia, então, nenhum sacrifício de sangue, mas apenas um sacrifício de louvor e de ação de graças, chamado sacrifício eucarístico. Próxima pergunta. Como isso foi aplicado no missal de Paulo VI? Resposta: através da doutrina do mistério pascal. Pergunta: o que é o mistério pascal? Resposta: os protestantes já realizavam essa ceia eucarística. Para introduzir esse mesmo conceito no coração da fé católica, que era a Santa Missa, foi necessário revesti-lo com uma capa teológica, a qual chamaram doutrina do mistério pascal. O truque foi simples, porém sofisticado. Tratou-se de dar a ênfase da missa para o que ocorreu durante a ceia de Páscoa celebrada por Jesus e seus apóstolos na Quinta-feira Santa. Assim, o novo missal eliminou o ato sacrificial, substituindo-o por uma narrativa em memória de um sacrifício apenas de louvor e ação de graças, o sacrifício eucarístico, que se realizava sempre na ceia pascal judaica. No entanto, omitiu-se que, após essa mesma ceia, Jesus instituiu verdadeiramente a missa como um ato sacrificial, antecipando sua paixão e morte que ocorreriam na Sexta-feira Santa, quando ele satisfez plenamente a justiça divina. A missa, portanto, é a renovação perpétua desse sacrifício cruento, que ocorreria, porém, de forma mística e incruenta ao longo do tempo, abolindo assim definitivamente os sacrifícios expiatórios da antiga aliança.
O mistério pascal suprime o sacrifício da cruz e busca a ênfase no sacrifício eucarístico da ceia pascal e, sobretudo, na ressurreição, que, segundo essa mesma doutrina, não é real, mas apenas uma memória viva. E se explica também o porquê de não se falar mais hóstia, que significa vítima, hóstia consagrada, e apenas a ênfase no termo Jesus Eucarístico. Próxima pergunta. Os judeus são nossos irmãos maiores na fé? Resposta: dizê-lo é um ato de apostasia, e crer nisso é de fato negar Jesus como Cristo e Redentor. Pois, se os judeus fossem nossos irmãos maiores, significaria que nós seríamos seus irmãos menores, o que denotaria uma ascendência religiosa deles sobre nós, o que é falso, pois o judaísmo talmúdico não possui nenhum valor religioso, pois é uma deformação da Sagrada Escritura. Além disso, os judeus não possuem fé sobrenatural, mas apenas sentimento religioso. Próxima pergunta. É possível ser um bom católico seguindo o Concílio Vaticano II e todas as transformações que emanaram dele? Resposta: não é possível nem sequer continuar católico se obedece a esse concílio. O cardeal Ottaviani dizia ainda durante esse mesmo concílio, abre aspas, queira Deus me levar antes que termine esse concílio, para que eu morra católico, fecha aspas. Próxima pergunta, como os católicos reagiram a tudo isso? Resposta, lamentavelmente, a maioria dos católicos, clérigos, religiosos e seculares cederam completamente e, dessa forma, apostataram definitivamente. A maior parte destes cederam por obediência cega a Roma, como se tornou rotineiro dizer, abre aspas, prefiro errar com o Papa do que acertar sozinho, fecha aspas. Melhor disse Gustavo Corsão, escritor brasileiro, quando lhe disseram para não escrever que a reforma litúrgica era uma estupidez, já que essa reforma partia diretamente de Roma. Ao que Gustavo Corsão respondeu, então é uma estupidez que vem de Roma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.